Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. E hoje o nosso tema é imagem profissional na área da saúde, muito além do jaleco. A gente precisa falar sobre isso, afinal de contas, a imagem é um ponto essencial no desenvolvimento da carreira, no desenvolvimento de negócio, a gente tem que falar sobre isso. Bom, mas antes da gente entrar no nosso conteúdo do podcast, do episódio de hoje, eu preciso te lembrar de algumas coisas. O nosso podcast, o 981cast Negócios em Saúde, ele fala sobre os nossos 3 grandes pilares, as nossas áreas de atuação aqui da 981, que é a experiência do paciente, a gente fala sobre gestão de clínicas e consultórios, e a gente fala sobre o marketing, né, esse universo inteiro do marketing voltado para a área da saúde. Os nossos episódios aqui no 981cast são quinzenais. A gente sai episódio novo todas as quintas, de 15 em 15 dias, ao meio-dia. E os nossos episódios, eles estão disponíveis no YouTube, lá no @981 no YouTube, é bem fácil de achar, por extenso, tudo junto, sem espaço. Vai lá, se inscreve. E também estamos no Spotify, 981cast Negócios em Saúde. Vai lá, aproveita e também deixa as tuas 5 estrelinhas para nós, que vai nos ajudar muito ao nosso conteúdo ser mais recomendado aí para outras pessoas que estão precisando escutar ou ver algum conteúdo que a gente aborda aqui nos nossos episódios. Para a gente dar início, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada especialíssima, Larissa Carneiro, ela que é consultora de imagem e também criadora de conteúdo. Lari, seja muito bem-vinda ao 981cast. Ai, muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. A gente estava conversando antes, né? E, bom, eu tô muito ansiosa para o nosso bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre imagem pessoal, que é algo assim que eu sei que muitos de vocês amam esse assunto. Então, assim, eu acho que vai ser muito, muito bom. Tem muita coisa pra gente conversar, né? Tem. E os tópicos aí são grandes. A lista é longa. Vamos ver se a gente vai conseguir aí, nesse tempo, colocar tudo que a gente precisa colocar em pauta, né? Isso aí. Bom, Lari, eu quero que pra gente começar essa conversa, eu quero que tu comece falando pra nós como que esse olhar para imagem, né? Ele entrou na tua vida, assim, né? Da onde surgiu essa vontade, né, de trabalhar como consultora de imagem? Como é que isso tudo começou? Como foi o start disso? Bom, eu acho que é uma história. Mas pode contar para nós, a gente adora histórias aqui. Eu sempre fui apaixonada por moda, enfim, sou uma pessoa muito criativa, gosto dessa parte, assim, muito de artes, enfim, então desde pequena eu gosto disso mesmo, assim, mas eu fiz moda, né? Fiz moda em São Paulo. Depois eu me formei em administração. Então, assim, sempre foi algo que eu gostei bastante. Porém, quando eu fiz moda, eu fiz design de moda, né? Então, pra mim, assim, amei a parte do design, assim, da criação. Eu gosto de desenhar. Mas me faltava alguma coisa, que era muito esse contato, assim, com as pessoas. E eu não estava realizada ainda. Eu era muito nova, enfim, fiz administração. Aí a administração veio depois. Depois. E aí, quando eu terminei a faculdade de administração, eu pensei, não, eu preciso voltar para isso, eu gosto, e eu quero entender o que é que tá me faltando, né? E aí eu fiz um curso, né, fui fazer vários cursos em São Paulo de novo, Curitiba, e encontrei a consultoria de imagem. E aí lá, assim, eu pensei, é isso. Por quê, né? Porque é algo, assim, que trabalha com moda, tem essa parte estética, essa parte criativa, mas vai muito além. Vai além porque a gente também toca em dores, assim, das mulheres, né? Eu falo mulheres porque eu atendo mais mulheres, mas também tem um público masculino ali no meio também. Mas são dores, assim, que normalmente as mulheres estão passando, então, ou querem transmitir alguma imagem na profissão, ou passaram por algumas dificuldades, por exemplo, acabaram de separar, acabaram de ser mães, se formaram recentemente, e para mim, no final da consultoria, eu consegui auxiliar elas se olharem no espelho e se verem de outra forma e impactar na autoestima delas, pra mim, assim, não tem preço isso. E aí eu comecei a realmente ver o que me brilhava. E aí, só complementando, assim, fez muito sentido pra mim, porque a minha infância também teve algo diferente, assim, nisso, porque eu saí daqui do Brasil muito nova, com 2 anos de idade. E a gente se mudar para outro país. Exatamente. Então, assim, contando isso para vocês, por quê? Porque nesse tempo eu convivi com muitas culturas diferentes. Então, para mim, era muitas belezas, era coisas diferentes, né? Então, assim, cultura mesmo, o jeito que as pessoas lidavam com as outras. Então,
era muito mais do que apenas a moda. Era o olhar que eu tenho, que eu tinha, assim, com as pessoas, mas as belezas diferentes. Então, quando eu olho uma pessoa, normalmente as pessoas acham que eu tô julgando elas. Assim, ai, mas nossa, ela tá olhando, né? Se eu tô na moda, se eu não tô. Eu tava falando isso pra ela antes, viu? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que pensar no look hoje, porque a Lari vem. E não é assim. Não é assim. Vai muito além, assim, pelo menos a minha visão, o modo que eu trabalho não é esse, sabe? Realmente, assim, vai um pouco mais além, porque é algo que eu tento enxergar o que a pessoa tá precisando, sabe, naquele momento. E sem julgamentos, sem impor nada, sabe? Realmente entender a dor daquela pessoa. O que é que eu posso ajudar na questão da imagem, para ela realmente se sentir confiante, ela passar a imagem que ela quer, sabe? Então, são vários fatores que a consultoria... Isso é muito tu, né? Isso é muito Tu consegue traduzir muito a tua essência atuando nesse produto que tu acaba ofertando, né? O teu negócio hoje, e tu consegue colocar realmente a tua essência, esse teu propósito para entregar o melhor para os teus clientes, né? Isso é muito legal. Eu espero que mostre isso, não, né? Mas senão tu não falaria sobre esse ir além. Não traria isso. É verdade. Então, o quanto isso é importante. E o que eu vejo hoje muito agora falando em negócios, né, Lari? Acaba que muita gente vai pela grana, mas não é isso. A grana depois é consequência, né? Consequência. Tem um outro além, porque geralmente quando tu vai ou pela grana por uma coisa que não é real, a máscara vai cair em algum momento, isso tu não vai conseguir manter, né? Então tu precisa ter essa essência para tu poder manter a longo prazo, né? Algo que realmente se torne mais sustentável, efetivo, de fato, né? Exatamente. E agora pra gente poder conversar e começar nessa conversa aplicando para essa questão da área da saúde, né? Vamos lá. Como que tu enxerga hoje esse e-mail, falando especialmente da área da saúde, né? Como que tu percebe que a imagem pessoal, profissional, enfim, ela impacta na credibilidade dos profissionais da área da saúde? Como que ela impacta? Bom, assim, impacta muito, porque, assim, na verdade, assim, tem várias áreas da saúde, né? Então, eu já atendi bastante médicas, né, nesse meio tempo, assim, que eu atuo, e tem várias questões, assim, que elas me trazem. Normalmente, é quando se formam. Então, assim, normalmente aquela profissional tá muito perdida, acabaram de sair de uma época, de uma fase que elas não se preocupam com a imagem, porque só estão estudando, estão naquele meio, assim, sabe, só de querer formar, enfim. E do nada elas precisam se posicionar, elas precisam ter clientes, né, pacientes, e elas ficam perdidas. Como é que eu vou conseguir atrair esses pacientes, enfim, né, para eles me acharem, né, capacitada, enfim, para cuidar, né, deles. E aí, assim, eu vejo que tem vários perfis diferentes. Tem, assim, atendo bastante pediatras, tem também bastante dermatos, e cada uma, a gente vai para alguma linha diferente. Então, por exemplo, assim, eu vejo que as pediatras, elas querem estar alinhadas, porém, elas não podem passar uma imagem muito rígida, extremamente, assim, polida, enfim. Elas precisam também passar um acolhimento. Então, elas não podem, elas têm que parecer acessíveis, né? Elas gerar têm essa conexão, exatamente, né? Estão lidando com o filho, né? Das mães, enfim. Então, que é o bem mais precioso, que é o né? bem mais precioso. Então, como é que vai chegar lá, por exemplo, né? Toda de preto, com uma maquiagem super pesada, sabe? E tá, ok, ela pode usar isso no final de semana, enfim. Mas naquele momento, ela precisa pensar o que ela tá passando. Então, tem desde essa pessoa, né, que me procura, como também tem as que querem passar essa imagem um pouco mais polida, sabe? Que não tem essa característica, assim, de se preocupar tanto com a imagem e ver que é necessário. Então, por exemplo, uma dermato, tem algumas que já me procuraram que falaram assim, Lari, eu não sou essa pessoa, sabe? Que me preocupo com a imagem, mas eu tô vendo que as pessoas estão querendo ver isso de mim, sabe? Elas estão esperando isso e eu não tô tendo essa reciprocidade ali, então eu preciso arrumar isso aqui. Exatamente. E aí é uma construção, assim, eu vou vendo o que elas precisam naquele momento, sabe? E é algo assim que das médicas é mais nesse ponto, mas também tem outras profissões, né, que a gente também pode abordar. Assim. Exato. Na área da saúde, a gente tem várias profissões, né? Tem médicos, tem enfermeiros, tem os físios, tem os psicólogos, tem fonos, tem terapeutas, tem
Nutris, gente, Isso. a gama é enorme. É enorme. E cada um vai ter o seu objetivo, cada um vai ter o que quer passar de fato com a sua imagem, né? Exatamente. Mas tu vê que as pessoas, elas já chegam prontas pra ti, no sentido de assim, eu quero passar uma imagem aqui, eu quero essa imagem, eu quero isso. Ou ainda tem que ser construído muito isso. Como é que é esse processo? É construído. Tá. Na verdade, assim, elas chegam, porque normalmente já pesquisaram, né, já olharam o que era consultoria, ficaram interessadas, mas essas chegam muito cruas, acham que é meio que um esquadrão da moda. Boa, boa. Então, chegam assim, né, achando que você é essa pessoa. E na verdade não, né, é uma construção. Então, a primeira etapa, assim, quando a cliente me procura, a gente ter um bate-papo mesmo, sabe? Eu pergunto várias coisas pra ela, pra entender o dia a dia, gostos pessoais, como é que ela... Pergunto também o que ela gostaria no final do processo, enfim, mas até coisas assim que ela talvez ache, mas por que a Lari quer saber disso, sabe? Então... Coisa que ela nem imagina que tu vai perguntar. Nem imagina, mas assim, tudo é importante, igual eu falo pra ela, porque eu pergunto assim, como é que é o seu dia a dia, né? Se eu não pergunto isso pra ela, e ela me descreve exatamente como é que é o dia a dia dela, eu vou lá no final e falo, você tem que usar um salto. Ela assim, mas peraí, como é que eu vou usar o salto, sendo que eu tenho que deixar meu filho, eu tenho que chegar no hospital, eu tenho que... Assim, não tem como, né? Então, tudo isso eu preciso entender bem pra eu poder orientar ela. Eu acho que eu peguei aqui no... Não tem problema nenhum. Não. Então, são coisas, assim, que a gente vai vendo juntas, assim, sabe? Vai construindo. Mas eu vejo, assim, que elas realmente só vão saber o que elas precisam mudar durante o processo, sabe? Elas vão entendendo isso. Então, elas vêm com uma ideia e saem com outra. Isso tem muito a ver com autoconhecimento, né? Autoconhecimento, total. E tu acha que falta autoconhecimento nessas pessoas que te buscam, que daí elas vão entrar nesse mundo, ou elas já vêm conscientes disso? Não, falta muito autoconhecimento. E acho que é isso que surpreende elas no processo. Porque, assim, elas entram achando que é sobre o look. É verdade. E no final, elas saem com outro olhar. Entendendo, assim, como é que elas são, sabe? O que elas buscam, elas começam a entender também. Acaba que no processo a gente entra em certos dores mesmo, assim, sabe? Que elas acham que elas não vão aprofundar. Então, por exemplo, assim, questões com o corpo, sabe? Que muitas vezes é um bloqueio. Então, assim, eu não uso tal coisa, elas nem sabem por que não usam. Né? Sabe? Aí foi simplesmente indo. Foi indo. A vida foi acontecendo, transcorrendo, e ela foi, não uso. Exatamente. Não se olha no espelho, sabe? Então, são momentos, assim, que durante a consultoria, a gente vai construindo isso. Eu vou fazendo dinâmicas, elas vão se olhando mais. Resgate de cima, Lari. Perdão, mas eu te chamo toda vez de Mari. É um resgate de si, né? É um resgate de si. E, assim... Eu sempre gosto de falar isso pra elas e sempre falo, assim, que elas não vão sair do processo da consultoria também, transformadas. Isso é importante. Sabe? Elas não vão, é um processo, assim, elas vão ter ferramentas pra ir construindo isso, vão se entender mais, sabe? Igual a gente tá conversando, é um processo de autoconhecimento. Só que é um processo. Então, porque assim, processo demanda tempo. Exatamente. Eu gosto muito de falar de mim, assim, eu dou esse exemplo pra elas, porque eu acho que me olham assim e pensam assim, mas a Lari sempre foi assim. E não, eu também já tive várias questões, gostava de moda, igual comentei com vocês, enfim. Mas eu também não me conhecia direito, também usava coisas que não, fazia sentido. E cada vez mais eu vou aprendendo mais. E a gente nós somos... pessoas que sempre vai evoluindo, então assim, até o nosso dia a dia, o que a gente faz vai mudando, sabe? Então tem que acompanhar isso, e quando a gente se conhece, fica mais leve. Verdade, né? E eu acho que a única certeza que a gente tem na nossa vida é justamente dessa mudança, né? Que ela vai acontecer. Exato. Independente, a gente sempre vai mudar. Sempre vai haver mudanças, o ambiente que a gente tá vai mudar, a gente vai mudar, a idade vai passando, né? Que nem eu mesma. Tipo, quando eu não tinha chegado nos meus 30 ainda, que besteira, cuidada, porque as pessoas ficam velhas, vai se preocupar com rugas e não sei o quê. Aí depois com 31 dia, eu já, meu Deus, como assim? Já mudou tudo, sabe?
Então a gente não pode estar achando que uma coisa que é hoje vai ser sempre assim. A gente tem sempre muitas mudanças e que bom, né? Que bom. Que ruim seria se a gente fosse sempre os mesmos, que a gente muda. Isso é ótimo, mas isso também vai muito de acordo com estarmos abertos a esse autoconhecimento. Exatamente. E saber que hoje talvez eu gosto do lilás, amanhã eu vou preferir mais o marrom. Exatamente. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Então a gente tem que entender isso. E Lari, como que, quando a gente fala de imagem, né? O que vem primeiro na mente das pessoas? Moda, lookinhos, né? A imagem, ela é falar só sobre roupas ou ela envolve outros aspectos? Não, total outros aspectos. O quê? Cita exemplos para nós. Postura, tom de voz, sabe? O jeito que a gente se posiciona. Então, não é só a imagem, não, jamais, sabe? Todos esses elementos, assim, são muito importantes, sabe? Comunicação, né? O jeito que a gente se comunica com as pessoas. É a imagem no todo mesmo, assim. Então, não é só looks. Não adianta nada. Eu gosto muito de falar disso, assim, a gente tá com um blazer e um batom vermelho, né? E aí não saber conversar, não saber suportar no ambiente. Ou mesmo também não ter conhecimento, né? Que a gente vê muito, assim, ainda mais hoje em dia nas redes sociais também. Porque tem tanto o que a gente vê das pessoas não investirem na imagem, né? Na rede social, enfim. Mas também tem aquelas pessoas que você olha e fala assim, impecável. Mas aí você vai lá, assim, você conhece a pessoa e fala assim, o que tá acontecendo aqui? Tipo, a imagem que ela passa nas redes não é a mesma do offline. Exatamente, sabe? Aí você vai lá no consultório da pessoa e fala assim, mas espera aí, quem que era aquela mulher que eu tava olhando na rede social? Perfeito. Sabe? Então, tem que ter a ver com a essência da pessoa. A pessoa tem que sustentar isso. Porque senão ela não aguenta. Exatamente. Tu sabe que nós aqui, quando a gente trabalha com os profissionais da área da saúde, a gente vai fazer o trabalho de gestão de redes deles, né? Gestão de redes sociais, a gente sempre fala, nós não somos uma fábrica de posts. Não é só simplesmente pegar e vou fazer uma coisa padrão e vou simplesmente colocar para todo mundo e vai ser isso e pronto. Não. A gente precisa entender a essência, a gente precisa entender quem é essa pessoa, como ela se comunica, o que ela gosta, quais são os hobbies dela, qual é o posicionamento dela, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela concorda, o que ela não concorda, porque, pô, é o nome dela ali que tá em jogo, né? Exatamente. Então acontece muito também disso, de ter essa imagem que não é congruente, ou tu passar uma imagem impecável ali, e, por exemplo, também ter falhas daí em outro ponto, que daí é já relacionado ao negócio. Aí entra em contato com a secretária lá, aí tu tem uma imagem que tu trabalhou toda ali nas tuas redes, e aí entra em contato com a secretária e acaba com tudo. Cara, então a gente precisa olhar pra isso. Esses pontos, eles precisam ser coerentes. Exatamente. Como que tu tá comunicando, ok, essa imagem que tu tá passando, mas isso tá em todos os teus pontos de contato, está sendo coerente, né? Exatamente. Então, como tu é, como tu atende, a forma como tu tá acolhendo os teus pacientes, atendendo os teus pacientes. Como tu tá te posicionando, e daí entra essa questão da comunicação verbal, não verbal, né? Exatamente. Tantos pontos. São muitos pontos. E hoje tu percebe que essas pessoas que te buscam têm essa consciência, assim, também, ou também não rola isso muito, assim, de ter essa consciência tu vai falar sobre coisas além dos looks? Não, eu acho que não, assim, normalmente acham que é o look, sabe? Que resolvendo isso vai ter tudo certo. Ou, tava muito em alta a coloração, né? Verdade. Então, a coloração pessoal teve uma fase que bombou. Eu fiz muita coloração pessoal. Mas chegou um ponto, assim, que eu comecei a inserir, assim, nos meus atendimentos ali com as clientes, sempre orientando elas a voltarem à essência delas. Por que eu tô falando isso? Porque quando você descobre a sua paleta de cores, né? A pessoa fica tão impactada com aquilo, tipo, meu Deus, isso realmente faz isso, né? Muda, tira olheira, enfim. E aí começa a usar as cores só daquela cartela. E aquilo ali, vamos supor que a sua cartela é uma que só tem rosa, e você nunca usou rosa na vida. Aí daqui a pouco você só tá usando rosa. E simplesmente o que aconteceu com essa pessoa, sabe? Do nada, sabe? Então, assim, sim, você pode usar o rosa, usar estrategicamente. Então, assim, num dia que você tem que gravar um vídeo, ou você quer realmente estar bem naquela foto, sabe? Super bem produzido, tá bom, usa o rosa. Mas, e também, se não quiser, tem truques, sabe? Não gosta do rosa, a gente vai e burla a cartela, sabe? Coloca uma maquiagem, ou enfim, algum acessório que vai te valorizar. Então, a cartela é para auxiliar.
sabe? E não para ser algo assim rígido. Então eu vejo que quando me procuravam, que você me perguntou, né, da questão assim, se elas tinham consciência, não, porque muitas das vezes acham que é isso. Não, eu quero saber como combinar as cores, saber o que me valoriza. E no final das contas elas começam a entender que isso não é sustentável. O que adianta só saber a cartela, né? Eu não consigo fazer nada com isso, sabe? Então, é um processo além, sabe? Então, eu sempre gosto de deixar muito claro isso nos meus atendimentos, até para a pessoa entender que se for até ali, não vai conseguir sustentar, sabe? Vai ficar meio que assim, eu falo, meio fantasiada, sabe? Vai fazer aquilo ali, vai fazer por um tempo e depois vai perder. Exatamente. Vai perder a mão, né? Por que tu percebe que... Por que tu acha que os profissionais da saúde precisam se preocupar, de fato, com isso, né? Falando, a gente sabe que isso precisa ser um olhar genérico. Todas as pessoas deveriam, né? Sim. Mas por que em específico a área da saúde deveria se preocupar com sua imagem profissional? Principalmente porque eles têm um contato direto, né, com o paciente. Então, assim, precisam passar acolhimento, como a gente falou, precisa passar credibilidade, dependendo da área, né, daquele profissional. Então, isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente tem, eu gosto muito de um dado, não sei se você já ouviu falar desse dado, mas a primeira impressão é formada nos 3 primeiros segundos. Você já ouviu falar disso? Já. Eu adoro esse dado, porque, imagina, 3 segundos, sabe? E muitas vezes esse profissional, ele tem aqueles 3 segundos, né? Você entra lá no consultório, se ele não, sabe, te passa uma boa imagem, você não vai voltar lá. Porque, assim, pra tirar essa primeira impressão, precisa de 4 encontros. E quando é que você tem 4 encontros? Olha as oportunidades. Não, né? Não tem, sabe? Então, é algo, assim, que é muito importante para esse profissional. Então, assim, se ele quer passar alguma imagem específica, ele tem esse conhecimento, sabe? Então, tá mais alinhado, enfim, desde o básico, não é que você precisa estar super maquiada. Eu acho que tem muito esse estigma, né, Lari? Do tipo, então agora, meu Deus, então toda vez que eu for pra... Primeiro que tem regras, né, dentro de ambiente hospitalar, a saúde tem N regras, mas agora então eu preciso estar sempre impecável ou então com as roupas mais caras. Não. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso, né? Muito. Já atendi, igual você falou, tem regras, né, então assim, no hospital tem várias coisas que não pode usar. E várias vezes a pessoa entra, né, meu cliente entra e fala, tá, mas eu vou ter que ir de salto agora. O salto eu sempre falo, porque é algo que eu escuto muito. E aí eu falo, não, mas eu não posso usar no hospital. Eu falei, não, mas salto não tem nada a ver, sabe? Você pode continuar tendo a sua essência, sabe? E passar uma imagem alinhada de acolhimento, enfim, sabe? São pequenos ajustes que muitas das vezes a gente nem tem noção. Por exemplo. Eu ia te pedir um exemplo. Uma bainha bem feita, sabe? Uma calça. Mas Lari, alguém vai olhar minha bainha? Não vai saber que foi que você fez a bainha. Mas vai olhar e pensar, nossa, como tá alinhado, sabe? Não vai entender logo no primeiro, né? Não vai olhar assim no geral, assim, vai pensar assim... E aí quando a pessoa não tá, sabe, vamos supor uma bainha mal feita ali. Isso chama atenção. Chama atenção. Não que ela vai saber também especificamente, nossa, não fez a bainha. Não, mas ela vai olhar assim, tá... Tem alguma coisa que tá me incomodando, mas eu não sei o que é. Sei, aquela pessoa não tá me, sabe, passando uma imagem muito boa. Exatamente. Cabelo, sabe, também é muito importante. Assim, detalhes que a gente tem que tomar esse cuidado, assim, no dia a dia. A unha é uma coisa, mas tem que estar com a unha feita sempre. Não é isso, mas pelo menos, sabe, limpinha, lixada, sabe? Tipo assim, higiene. Sabe, coisas básicas que muitas vezes a gente nem se dá conta pela correria no dia a dia. Exatamente. E o quanto é importante, né? Esse é um detalhe que eu falo muito para os nossos clientes aqui em consultoria também. O quanto isso é importante. E muitas vezes eu vejo que alguns já vêm com essa consciência, mas daí é muito também de como vai levando a vida, de como as coisas que prioriza, e outros não têm essa consciência, não tem nada dessa consciência. E aí a gente tenta sempre elevar isso neles do sentido de, olha, o que acontece. Então o paciente, quando ele tá chegando, né, no teu consultório, na tua clínica, enfim, como tu falou, tu tem esses 3 primeiros segundos para tu conquistar ele, né? E outra, quando tu estiver atendendo ele ali, ele vai estar daquele outro lado, sentado na cadeirinha dele, te observando. Ele vai estar te observando
integralmente. Tu vai estar falando, então ele vai estar atento a tudo. Ele vai estar atento a como que o teu cabelo tá, se ele tá curto, se ele tá comprido, se tá faltando um corte, se tá sujo, se tá limpo. Ele tá observando, porque é uma conversa, tu tá na frente dele ali. Ele vai ver se o teu jaleco tá sujo, tá rasgado, tem uma manchinha. Ele vai perceber, e talvez, e eu digo assim, com explicação, agora me fugiu a palavra, mas experiência de causa, ele não saiba explicar isso, mas aí ele vai sair dizendo, eu não gostei desse médico. Exatamente. Tem uma coisa, não sei, não me passou confiança, alguma coisa assim. Então o reflexo, ele não é uma coisa palpável, tangível, objetiva. Ele é algo que é no inconsciente dele, é algo que incomoda ele, mas ele não sabe o que é. Exatamente. E aí é tu ser intencional de entender, pô, eu tenho que cuidar, como que eu tô entregando? Porque afinal de contas eu tô ali naquele momento, é a experiência que ele tá tendo comigo. E é uma experiência, envolve tudo. Claro. Envolve a tua comunicação, envolve a tua forma de apresentação. Tu tem que estar, porque de fato, entregue, presente para aquele momento. E eu vejo que a imagem faz parte disso, né, Lari? Faz, total. E até o contrário, né? Por exemplo, você estava falando de uma pessoa que não tá, sei lá, com um jaleco sujo, né? Mas até o contrário, uma pessoa você entrar lá e a pessoa não se identificar porque tá extremamente arrumada, dependendo, né, do que ela faz. Então, assim, tá super alinhado, cabelo reto, liso, sabe? Dividido no meio, com preto, uma blusa preta, sabe? Enfim, alguma coisa, assim, muito chamativa, um batomzão vermelho. Isso causa uma impressão, um afastamento, sabe? E dependendo do que a pessoa faz, também não é legal. Isso, sabe? Porque a pessoa aquele paciente que tá num ambiente acolhedor, né, quer se sentir ouvido. Claro, ouvido, com certeza. Então, assim, são coisas, assim, que muitas vezes também não tem esse olhar, sabe? Eles não têm esse olhar. Acho que então é bem vestido, então eu vou dessa forma aqui, sabe? Então eu vou dar o meu máximo. Exatamente. Eu vou me comprometer nesse look aqui. Exatamente. E aí tu vai causar um afastamento ao invés de uma aproximação que tu quer, né? Isso aí. Por isso que tem que ser intencional. De fato, né? E tu percebe que existe, assim, alguma, entre aspas, algum código visual, alguma coisa assim, para os profissionais da área da saúde, e que eles têm que cuidar, algo que seja assim, não... O básico, o que tu tem que cuidar? Que nem tu falou ali, essa questão das unhas do cabelo. Teria alguma coisa assim que esse aqui seria um olhar inicial para tua imagem? Principalmente, assim, esses cuidados básicos, que é o quê? Cabelo, unha, né? Até cheiro, eu falo, sabe? Que isso é muito importante também. No sentido, quando eu falo cheiro, mas, né, a pessoa não vai cuidar, não é nem isso, até um cheiro forte, sabe? Um perfume muito forte, né? Você perde lá do paciente, também é algo que tem que cuidar. Passar uma roupa, sabe? O jaleco, por exemplo, sabe? Olhar direitinho isso. Então, assim, porque eu sei, a vida é corrida, muitas vezes a gente pega aquilo ali e sai, sabe? Mas aquilo vai passar, sabe? Uma impressão negativa se você tá com um jaleco todo amassado, ou mesmo puído, desbotado, sabe? E muitas das vezes, mas ninguém vai ver. E querendo ou não ver. Vê sim. Então, esse básico é muito importante. Então, apesar de achar, mas isso, né? Faz muito, 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 muita diferença mesmo, sabe? Para as pessoas. Então, é algo bem impactante. Além disso, assim, a questão das cores, eu gosto muito da coloração, assim, mas mais pelo fato da maquiagem do cabelo, não pela roupa em si, tá? Então, assim, muitas das vezes, quando a gente faz a coloração, tem essa parte que a gente descobre, né, acessórios, maquiagem, cabelo, porque eu vejo que o cabelo, né, e a maquiagem, muitas das vezes as pessoas tomam com jaleco, né? Então, e o cabelo, ele é o que a pessoa vê, né? A maquiagem, é o rosto ali. O que molda. E tem muitas das vezes que a pessoa pintou o cabelo de uma cor que não valoriza, ou tá com uma maquiagem que tá pesada, sabe? E querendo ou não, a pessoa quer estar maquiada, tá achando que tá fazendo um bom trabalho ali, né? Se dedicando àquilo ali. E na verdade não tá passando uma imagem bacana, né?
Então, isso também faz muita diferença. Quando eu falo isso, é saber a base certa, que tom certo da base, o tom certo do loiro que é pra usar, porque muitas vezes vai realçar a olheira, alguma manchinha. Então, não tem coisa pior do que o seu paciente olhar e pensar assim, nossa, será que o doutor dormiu hoje? Então, nossa, ele tá parecendo meio cansado com essas olheiras. Exatamente. Então, também é um ponto bem importante. Assim. Né? E são tantos detalhes, né, Lara, que a gente acha, assim, que na verdade passam despercebidos ao longo do dia, na vida corrida que a gente tem, e tu vai vivendo, que nem tu falou ali, eu sei que não dá tempo de passar daqui a pouco um jaleco, mas são detalhes que no final de tudo vão fazer diferença. E aí é muito dessa reflexão. Aonde tu quer ir? Pra onde tu quer ir? O que tu quer fazer da tua vida? Tu quer ser um profissional de sucesso? Tu quer ser mais valorizado? Tu quer ser mais visto? Tu quer transmitir uma autoridade? Então, o que tu tá fazendo pra isso? Exatamente. Né? Então, a gente enxerga muito por aí a questão da autorresponsabilidade que na verdade não existe, né? Da vitimização. Então, assim, mas aconteceu tal coisa, então quer dizer isso, não foi por causa de ti que aconteceu aquilo. As coisas acontecem porque vem e não, né? As coisas, a gente precisa entender que nós somos os responsáveis pelos nossos atos e, consequentemente, aquilo que vai gerar de consequência. Exatamente. Então, é tudo, é reflexo. Uma coisa leva a outra, não tem milagre, né? Não tem milagre. E isso é fato, a gente tá vendo aqui, não somos nós que estamos dizendo isso, né? Existem estudos que dizem isso, né? Tanto que eu peguei aqui um estudo da AMA, da American Medical Association, que eles dizem que os pacientes preferem médicos vestidos de maneira profissional do que apenas roupas casuais ou jalecos desgastados. Então, assim, não somos nós que estamos dizendo isso, né? Exatamente. Então, poxa, não é uma besteira, não é futilidade. Isso precisa ser olhado de forma atenta, né? No mínimo atenta, eu diria. Porque isso vai fazer parte do sucesso do teu negócio também. Com certeza, total. Também. E também, assim, eu acho que muitas vezes, muitas áreas também da saúde acham, igual você estava falando, acho que é futilidade, mas não é necessário, né, gastar, que as pessoas acham, ai meu Deus, mas aí eu vou ter que gastar muito para ter essa imagem, vou ter que investir muito. Na verdade, não, é você ter um olhar mais assertivo na hora das compras. Então, você saber realmente o que valoriza, ser intencional. Então, quando você sabe, se conhece, enfim, você consegue dar suas escolhas. Você não precisa de muita coisa, sabe? Você pode ter um armário enxuto e passar essa imagem alinhada. Então, isso também é muito importante as pessoas saberem, porque muitas vezes acham que não, vai ter que ter uma roupa pra, né, diferente todo dia, vários acessórios, enfim, e não é assim. E tu pode ir sendo estratégico, né? Com certeza. Nisso tudo. E teria algo que tu pode dizer, assim, de uma forma mais genérica, que a pessoa deve evitar na vestimenta, para ela ser uma vestimenta mais profissional, para não passar uma imagem errada? O que ela deveria evitar quando a gente tá falando de imagem? Principalmente roupas muito ou muito largas ou muito justas, roupas que ficam assim, como é que eu posso falar? Que a pessoa fica incomodada, desajustada com aquilo. Esses detalhes também que a gente tava falando, então assim, igual roupa mal passada, roupas puídas, jaleco manchado, né? Desgastado. Então essas coisas são muito importantes, são coisas que realmente tem que ter esse olhar mais atento. Tá, perfeito. E como que tu enxerga a importância do autocuidado nesse momento, né? Porque não adianta tu ir lá, fazer a consultoria, ter todo um trabalho, desenvolver um tempo, né, dedicado a isso, e a pessoa não ter um autocuidado, não buscar isso, ela também. Qual a importância que isso tem dentro dessa apresentação pessoal, dentro desse dia a dia, que ela quer ter um foco mais de uma imagem mais profissional? Isso é muito importante, assim, o autocuidado. Isso é algo que eu trabalho muito isso com as minhas clientes, porque, como a gente estava falando, normalmente são pessoas, mulheres, né? São mulheres reais, né? Então, assim, todos nós, a vida real, ela é diferente do Instagram, né? Exatamente, então. Dia corrido, filhos, sabe? Então, assim, normalmente não tem esse tempo para esse autocuidado. E a maioria que me procura não tem, sabe? Ou se perdeu no meio do tempo, sabe? Porque
trabalhando muito, questão com filhos, enfim. Então, nesse momento que me procuram, eu tento resgatar isso nelas. Então, tem algumas dinâmicas, sabe, que eu faço elas fazerem. Então, apenas de olhar no espelho, sabe, se tirar uns minutos, sabe, pra realmente fazer uma maquiagem básica, sabe, apreciar aquilo. Porque a maioria das vezes saem correndo, não se olham no espelho, nem sabem como é que escolheram aquela roupa. Sim. Sabe? Então, nem viu se tava de brinco, se não tava. Exatamente. Eu sei que é difícil. Porque, assim, muitas das vezes você prefere dormir, né? Do que tá, né? Fazendo isso, assim, organizando essas coisas. Mas esse exercício é importante porque quando elas começam a fazer, elas começam a lembrar como é bom. Baita. Eu quero entrar num gancho depois disso. E isso impacta no dia delas, porque aí a gente mexe com a autoestima, né? E quando a gente tá com uma boa autoestima, isso reflete no nosso dia, sabe? A gente consegue atender muito melhor, a gente tem, assim, mais ânimo para as coisas. Agora, quando a gente sai de casa, se olha no espelho e não gosta do que tá vendo, sabe? Aquilo parece que o dia, assim, a gente vai ficando meio, sabe? Retraído, meio murchinho, assim. Então, isso reflete muito, assim. Então, é algo que eu gosto de trabalhar bastante com elas nesse sentido. Isso impacta pra mim diretamente, né? Eu vejo comigo isso. Eu, de início, comecei com tudo, assim, a trabalhar. O meu negócio era home office. Então, tem aquela teoria, trabalhar home office, trabalhar de pijama e tal, aquela história, né? E esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa que me inspira muito. E ela tava justamente falando sobre isso, assim, dessa importância do todo dia se arrumar. Mesmo que tu fique em casa. Ai, que besteira, vou me arrumar pra ficar em casa. Sim. E ela justamente explicou sobre isso, né? Dessa importância do dia a dia e de tu ir sentindo ao longo dos dias o que, poxa, às vezes é um corretivinho, um batomzinho, a sobrancelha que tu dá uma penteadinha, dá uma organizada ali. Pentear o cabelo, lavar o cabelo, né? Não deixar o cabelo sujo. Isso é uma outra coisa, né? Que eu vejo muito, assim, muitas pessoas falando. E tu sabe que pra mim também fez toda a diferença. De quanto eu comecei a cuidar mais disso também, de, poxa, né? É a minha imagem. Às vezes eu andava muito de cabelo sempre preso. Poxa vida, né? Porque daí o cabelo preso, sinal de que tá cabelo sujo, né? E eu vi que isso fez a diferença, sabe? E faz a diferença justamente nesse impacto, no impacto da tua autoconfiança, da tua autoestima e de saber que, poxa, eu tô aqui, eu me arrumei, eu tô vestida da melhor forma pra enfrentar o que vem pela frente no dia de hoje, né? Porque cada dia a gente tem milhares de coisas para enfrentar, desafios diferentes, né? Mas a gente tá pronta para isso. Claro. E é um cuidado com a gente, mas que faz um reflexo enorme no final das contas. E que depois, quando a gente para, né, de se olhar, às vezes eu entro nessa linha muito, meu Deus, não, eu por mim, eu não gosto de me maquiar, de estar maquiada, porque eu me sinto suja. Sim. Então, mas eu sei que isso faz a diferença. E por que eu venho todas as vezes gravar podcast, fazer uma maquiagem profissional com alguém que eu gosto? Porque eu valorizo isso. Porque aqui aí, dessa forma, eu tô me sentindo mais confiante. E isso vai mudar completamente essa relação que eu vou ter aqui com o meu convidado. Claro. Porque eu vou conseguir transmitir uma melhor comunicação. Então, eu também faço isso e eu vejo o quanto isso mudou na minha vida, né? Total. E se tu não olha pra isso... Não tem. Até você falou isso agora. E eu até gravei uns stories antes de vir pra cá. Que eu sempre falo, né, do look, enfim. E aí, tô de salto, né? E aí eu falei isso, assim, olha, hoje vocês estão me vendo de salto, enfim, porque hoje eu vou gravar o podcast, algo novo que eu nunca fiz pra dar coisa com você. Que legal. Eu falei assim, o salto é pra isso, pra eu me sentir empoderada, pra eu chegar ali, sabe, me sentindo bem. Então, não é porque pra mim é importante, sabe, o salto. Precisa ser o salto? Não, pode ser a maquiagem. Esse é o ponto. Sabe, pode ser o cabelo, enfim, mas algum elemento que te faz sentir, agora eu tô pronto, tô segura, sabe? Então, isso é muito, muito, assim, valioso, assim, sabe? É verdade. Então, inclusive, isso daria um bom corte para as nossas redes sociais. Eu acho que isso, a gente tem que falar muito mais sobre isso, assim. Porque não é só o look, não é para os outros, é para nós. É para nós. É para nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia, para nossa inteligência emocional, né? E saber que isso vai nos ajudar inconscientemente, mas vai saber fazer com que a gente se porte melhor daqui a pouco numa reunião, num contato, e tenha mais segurança de falar, né? Exatamente. Isso faz toda a diferença, né? E como
como que as pessoas podem encontrar um estilo próprio, Lari? O que tu falaria pra elas, assim? Porque eu vejo que tem muitas dúvidas, né, com relação a isso. Mas eu não sei qual é o meu estilo, me perco, não sei. E sabendo que a área da saúde tem as suas exigências, né? Como que tu ajudaria as pessoas nessa dúvida? Bom, assim, na consultoria tem várias ferramentas que a gente utiliza, né, dinâmicas, enfim. Na verdade, é um processo de autoconhecimento mesmo, sabe? Então, assim, existem na consultoria, a gente sempre fala os 7 estilos universais. Então, não sei se você já escutou falar, mas assim, o estilo esportivo, né, casual esportivo, tem o estilo sensual, tem o estilo romântico. Então, muitas das vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, Lari, eu sou tudo, né? Não tem essa. Uma mistura. Eu sou uma mistura, mas é exatamente isso. Você pode ser essa mistura, porque na verdade, você pode ter 3 estilos. O primeiro é a sua essência, depois a sua personalidade e depois é o seu desejo de imagem. E a gente trabalha justamente isso. Então, quando a gente descobre o estilo, vai muito além de você sair dali e falar assim, eu sou estilo casual, sabe? É você realmente entender que a sua essência é o estilo casual, por exemplo, que a gente descobre nessas dinâmicas. Por quê? Você vai lá fazer uma compra, né? E aí você tá lá olhando ali e você lê, a vendedora fala assim, essa calça tá super em alta, né? Só que quando você sabe que o seu estilo é casual, você vai pensar assim, mas isso aqui é desconfortável, por que eu vou comprar isso aqui? Vai ficar parado? Onde é que eu vou usar? Porque a essência daquela pessoa não é essa, né? Então ela mesmo vai... que esteja alta, enfim, sabe? E aí, se a gente pensar nisso também, aí tem o nosso desejo de imagem. Tá, mas aí como é que eu caso, né? Essa é a grande dúvida. Né? Uma essência que é casual, que preza... O casual é uma pessoa que preza bastante pelo conforto. Gosta de um jeans, de uma camiseta, de um tênis, enfim, uma sapatilha. Sempre coisas mais larguinhas. E, sei lá, é a pessoa que tem um desejo de imagem clássico, né? Que é uma pessoa que quer estar mais alinhada, enfim. A gente vai achar formas que ela não se sinta desconfortável com aquilo e passe esse alinhamento, né, do clássico. Então, por exemplo, assim, usar uma alfaiataria com tênis, uma alfaiataria com mocassim, que ela fique mais, sabe, fica alinhada, mas confortável ao mesmo tempo. Joga uma t-shirt, sabe? Faz outras propostas que ela possa passar essa imagem alinhada, mas sem perder essa essência dela, que é o conforto. Então, uma pessoa também extremamente, sei lá, se ela tem o estilo dela, a essência dela sensual, como é que ela faz, né? Ela vai ficar, como é que ela vai usar isso também no dia a dia, num ambiente mais profissional. Exatamente. Vai usar em alguns elementos, o cabelo mais solto, que remete isso à sensualidade, vai colocar uma maquiagem, sabe, um pouquinho, tipo assim, um corretivo, um blush, algo mais, um iluminador um pouco mais cintilante, vai trazer essa sensualidade em outros elementos, né, um acessório, ou mesmo um salto, sabe, uma cor um pouquinho mais forte, sabe, mas também tomando cuidado na imagem que ela quer passar, mas tem meios que a gente pode casar isso, e ser sustentável. Por que adianta eu colocar uma pessoa que é sensual e falar pra ela usar um tênisinho, sabe? E algo assim, um jaleco todo, sabe? Amplo, over. Nada a ver, sabe? Com essa pessoa. Então, achar meios que isso seja sustentável, sabe? Que ela se sinta bem. Mas pra realidade de cada pessoa. Exatamente. Né? Olhando pra essência dela, pra personalidade, pra aquela imagem que ela quer passar, né? Exatamente. Então, são todos esses pontos que precisam ser vistos, né? Isso aí. E aí, o grande ponto como que eu sei se eu não tô exagerando, né? Que nem tu falou ali, aquela hora. Tá, então estão me dizendo que eu tenho que cuidar da minha imagem. Então, beleza. Ok, vou lá, vou deixar o cabelo super alinhado, fazer uma make, tudo pronta, pleníssima. Atualmente, eu tô pleníssima. Mas como que eu sei? Como que eu... porque é uma linha tênue, né? É uma linha, difícil. Então, às vezes tu fica... Às vezes eu tenho muito essas dúvidas, assim, também. Eu me olho no espelho e vejo... às vezes eu não sei identificar o que é, que não tá ornando com aquilo ali. Mas daí, às vezes, eu vou mudar um brinco, daí já fecha mais, daí um acessório aqui, uma coisinha ali, daí parece que casa mais. Mas como que eu vou saber? Como é que eu desenvolvo esse senso, assim, de... Esse senso estético, assim? Isso. Tem vários pontos, assim, né? Primeiro, a questão de saber se tá exagerando, ou enfim, eu acho que
a gente se conhecendo, né, a gente saber, assim, mais, então esse processo de conhecimento é bem importante. Mas também tem formas que eu acabo, também dinâmicas, enfim, que a gente acaba fazendo pra pessoa entender se a gente pensar na harmonia daquele look, saber se tá realmente harmônico ou não. Por exemplo, você deu esse exemplo do acessório, você vai mudando, enfim, vai se olhando. Tá. Tem um macetezinho que eu falo assim, que eu até falo, gente, não é pra vocês fazerem isso sempre. Tá. Mas, Ansiosa pra essa dica. mas assim, tem um look que sempre tem que ter repetição, contraste e repetição. Tá. Então assim, o que é isso? Por exemplo, contraste, pode ser de cor, pode ser de tecido, e contraste, assim, de peças, sabe? Tá. Então, assim, por exemplo, eu tô com o meu colete preto, eu tô com o meu short branco, né? Então, é um contraste de cor, tecidos diferentes, então tá, beleza, tem um contraste. Mas, ao mesmo tempo que tem que ter esse contraste, tem que ter repetições. O que é isso? Repetição, obviamente, de cor, ou repetição de formas, ou repetição até de materiais. Vou te dar um exemplo aqui de um... Tá vendo que eu tô com esse decote que faz um V aqui? Sim. Eu coloquei um escarpão. Tá repetindo o formato. Sabe? Então, assim, imagina se eu tivesse com algo mais arredondado no pé. Não é que esteja errado. Tá. Mas aí, eu teria que trazer esse elemento arredondado em outro lugar. E o V aqui também em outro elemento, ou no acessório, alguma coisa assim. Então, assim, eu sei que parece complexo. Não, mas tem uma lógica. Sabe? Então, assim, você sempre trazer alguma coisa que está repetindo. Então, eu gosto muito de dar um exemplo assim, eu tô com um cinto de, sei lá, animal print, né? John Cena. E aí, eu coloco um cinto e um acessório quadrado. Tipo assim, se você pensar na estampa, John Cena, ela é toda mais arredondada, né? Tá. E aí, eu coloco um acessório, tipo, quadrado. Sim. A pessoa que tá te olhando não vai saber que é isso. Mas você vai olhar, tem alguma coisa que errada. não tá... Exatamente. Tem alguma coisa que não, sabe, não tá ornando ali. Então, pode ser uma forma, sabe? Ou até o mesmo conjunto. Então, assim, tem esses detalhezinhos que a gente vai ajustando. Entendi. Sabe? Então, a questão da repetição é isso, o contraste. E tem mais algum outro item desse cuidado pro exagero que tu poderia dizer? Pro exagero, assim, é porque eu acho que são tantos fatores, assim, que... Mas eu gosto, assim, se eu pensasse em algo mais geral, assim, eu acho que é a pessoa olhar e sentir que tem alguma coisa errada, sabe? Eu acho que esse nosso senso, eu sempre gosto de falar isso, se você olhando, a noção, se você tá olhando no espelho e tá sentindo que aquilo ali não está certo, é porque provavelmente não está certo, sabe? Boa! Sabe? Eu sempre falo. Então, esse macete que eu passei, eu falo pra elas aplicarem quando sentirem isso, sabe? Então, assim, peraí, tô vendo que não tá legal. Deixa eu voltar aqui pra ver o que é que não tá legal. O que eu construí aqui? O que eu construí aqui? Não é pra fazer isso sempre, porque senão, meu Deus, daí tu vai enlouquecer, né? Sabe? Então não é isso. É um macetezinho pra te auxiliar nesse momento. E até não só pra te auxiliar e ficar tão rígido, mas pra você se olhar com mais cuidado. Então, nesse momento, você para e aí olha direito o seu look, olha o que é que tá acontecendo ali. Porque muitas vezes você vai no automático, tá? Tem que estar ligado? Beleza, uma chapinha, né? Uma maquiagem, vai. Mas aí quando você olha, meu Deus, tem alguma coisinha. Coisa que não tá. Nossa, isso às vezes acontece comigo bem seguido. Mas eu acho interessante a gente falar sobre isso pra... Eu sempre prefiro deixar o como mais concreto, mais palpável possível, né? Porque a gente falou de teoria, né? Do que dados, da importância dessa imagem, de como isso reflete na tua credibilidade, na tua confiança, nos pontos que tu quer atingir como profissional. E isso tá intrinsecamente ligado ao sucesso do teu negócio, porque o sucesso do teu negócio, ele tá inteiramente ligado com o teu desenvolvimento, com o nosso desenvolvimento como pessoa, né? E olhar para a imagem é um desses pilares também, é um quadradinho desses, né? Que a gente precisa estar olhando, porque, poxa, é como se fosse um produto, né? O design do produto. Fazendo uma analogia bem barata, assim, a tal do case da Água Voz, né?
se a gente compra uma água ali de R$2 no mercado, que ela é uma garrafinha plástica e tal, e daquela água que tem aquela garrafa, isso a gente fala muitas vezes, né? É muito de senso comum, assim, qual que vai valer mais, né? A que tem a sua embalagem muito mais pomposa, muito mais bonita, ou a outra mais simples, né? Óbvio que tu pagaria mais por aquela embalagem melhor. Claro. E isso tá ligado a tudo, né? A tudo. O quanto a gente entrega, as coisas as comunicações, as mensagens que a gente emite, a forma como a gente fala, né? Então, o quanto a gente está olhando para isso, de fato, para saber se, mas peraí, eu quero ter mais resultados no meu negócio, eu quero ter mais pacientes, eu quero que o meu negócio cresça, que ele tenha visibilidade nacional, mas aí eu não faço uma coisa básica. Exato. Daqui a pouco tá olhando pra mim. Exato. Então eu sempre digo assim, às vezes o problema também tá na gente, claro. Não é só a questão às vezes de gestão, às vezes os números estão muito redondos, às vezes tu tá fazendo teu marketing, mas aí o marketing influencia diretamente nessa questão da imagem. E olha que louco tudo isso né? Porque daí se essa imagem tua, como é que tu vai tirar fotos profissionais lá, se a tua imagem não tá congruente com aquilo que tu quer passar, e daí depois lá no final, vai ser difícil de tu vender também essa imagem, né? Claro. Então, tu tem que ter essa clareza. Tem. Não, total, assim, eu tava até discutindo, assim, a questão, assim, de um ensaio, né, fotográfico. Vem muito isso pra mim. Então, eu imagino mesmo. Nossa, Lara, eu tenho um ensaio e me falaram que, eu tô perdida, o que eu faço? Mas me falaram... mas me falaram pra usar tal cor, sabe? Aí me pergunta se eu uso tal cor ou não. Então, assim, é muito interessante porque é muito importante, eu vejo que tem elas não têm noção disso, que isso impacta, então, muitas das vezes me vem já, eu vou usar preto, porque me falaram que preto, né, vai passar uma autoridade. Eu falei assim, mas peraí, sabe, não tem a ver com o que você tá buscando. Então, o blazer, né? O blazer, sabe? Eu gosto de falar disso, mas o batomzão vermelho, né? Que teve muito essa questão agora, ultimamente, o blazer e o batom vermelho. Então, não adianta. Você tá querendo comunicar, por exemplo, com as mães, você vai colocar um blazer e um batomzão vermelho, por exemplo, sabe? Não tem nada a ver. Não casa. Ou, sei lá, fazer um feed todo preto, por exemplo, né? Então, são coisas assim que tem que estar muito bem pensado para aquilo ali realmente passar a imagem que você quer para o seu paciente, enfim, sabe? Então, essas fotos são algo que hoje em dia, né, me procuram muito para isso. Eu imagino também que vem muito com essas dúvidas para vocês também. Mas cada vez mais, assim, eu vejo que isso até é algo que é o pontapé que me procuram, sabe? Tipo assim, já começou a ser. Uma consultoria pra isso, sabe? Então, é algo bem... daqui a pouco tu pode fazer um produto específico pra isso, já pensou? Pois é. Aí, de negócio. E tu sabe que a gente aqui, porque como os nossos clientes, eles precisam muito, né, as fotos é tipo um pontapé inicial, assim, né? Pô, se não tem foto, como é que a gente vai trabalhar sem foto? Não tem como. E entra muito nesse entrave dessa dificuldade, tá? Mas o que eu vou vestir? Como vai ser? E isso é uma grande dor, né? Só que, muitas vezes, a gente não vai conseguir ajudar um profissional se ele não tá sabendo o que ele quer passar, ou se ele não tá sabendo como que ele que imagem, e muitas vezes tem essa dúvida, sabe? Então, peraí, então a gente vai precisar voltar, dar um passo atrás e descobrir e se posicionar com isso. Não, tu quer A ou tu quer B? O que tu quer? Pra onde tu quer ir? Exato. Porque se tu quer A, é uma coisa. Se tu quer B, é outra imagem, né? Só que daí, muitas vezes, tem resistências, tem N questões até psicológicas. A gente tem que ser meio terapeuta junto, né? Tinha uma colaboradora nossa aqui que sempre dizia que eu era psicóloga. Inclusive, tem pessoas que acham que eu sou. Eu gosto muito desse. Inclusive, é uma vontade, assim, de um dia, quem sabe, fazer essa faculdade. Mas... tu tem que entrar na tua também, né? Do teu lado também. Muito. E é muito isso, assim, porque a questão da imagem é quando você também vai trabalhar isso com eles, que eles vêm com essas dúvidas, até onde que você pode ir, né? Vocês podem ir. E quando vem até mim, assim, acaba que, como a gente explora mais aquilo, aí tem essa questão do autoconhecimento, né? Então, eles saem um pouquinho mais com aquela...
visão um pouquinho mais ampla daquilo, né? Então, realmente, o que eu quero passar? O que tem a ver comigo, né? Então, aí fica mais fácil para vocês, nesse momento, auxiliar, né? Fica assim, da clareza. Da clareza. E é exatamente isso que a gente estava falando, assim, a questão mais de psicólogo, enfim, né? Porque a gente acaba tendo esse momento de escuta, a gente tenta entender o que a pessoa está passando para poder fazer, né, realmente entregar um trabalho mais personalizado, né, para ser sustentável para a pessoa, enfim. Então, tem tudo a ver isso, sabe? Olha só, né? Quem diria que a gente veio falar no episódio de imagem, achando que era só lookinhos, Não. a gente tá falando de psicologia. Exatamente. Nossa, meu Deus do céu. Tá, e aí, já que tu falou disso, né, de ser sustentável, como que a pessoa pode, então, cuidar da imagem dela sem ter altos investimentos, sem fazer mudanças drásticas, né? Enfim, tem um caminho? Qual é esse caminho? Caminho, primeiro, é tentar se conhecer um pouco mais. Eu nem digo, assim, claro, a consultoria tem esse caminho, né? A gente faz esse processo todo, mas começar, primeiro, tirar um tempo, né, para se olhar no espelho, eu acho que isso é muito importante, sabe? Coisa tão básica. Tão básica. Entender o corpo, sabe? Olhar o espelho todo, não só o rosto, sabe? E eu sei que muitas das vezes me vem muito isso, pessoas que não se olham, sabe? Nunca analisou o corpo, o que é que fica bom, o que não fica, nunca experimentou coisas diferentes, sabe? Então, está aberto para isso, sabe? Primeiramente. Então, ter essa consciência, querer entender mais, né? Sobre ter esse autoconhecimento, enfim. E o que mais que eu posso falar sobre isso? E com certeza ao longo do episódio tu já falou bastante coisa, né? Mas é aquela questão que o estigma que as pessoas têm. Pô, eu vou gastar muito dinheiro, vai ser um investimento muito alto. Então quer dizer que eu vou ter que comprar a bolsa mais cara, o acessório mais caro lá, e isso não é. Não, tem muitas vezes, assim, quando a gente faz o processo, por exemplo, de personal shopping, a gente vai de acordo com o que aquele cliente quer, sei lá, despender o valor, sabe? Então, assim, não, Lara, eu quero agora só esse valor aqui. Então, a gente vai numa fast fashion, as pessoas acham que, mas você deve ser contra uma Shopee, enfim. Não sou contra nada disso, sabe? Deve ter muito isso, né? Muito. Então, assim, não, eu acho que a gente tem que entender o que vale o investimento. Então, assim, você vai usar aquela peça quantas vezes, sabe? Você pode ter uma calça boa, sabe? E o restante você pode comprar numa fast fashion, sei lá, uma tendência que você quer muito usar, sabe? Um acessório só pra fazer uma sessão de fotos, enfim, sabe? Agora, não, eu quero... Você pode ter, sei lá, 3 calças, sabe? Um blazer no seu... Fazer um armário cápsula mesmo, sabe? Então não é muito investimento. E você pode comprar tudo isso numa fast fashion também. Então, se você tem um olhar bom, você consegue fazer isso, sabe? Basta saber, né? Direcionar. Basta saber. Exatamente. Eu sempre, consumindo muitos conteúdos relacionados a isso, há um tempo atrás eu fiz um processo de consultoria com uma amiga minha que hoje não faz, mas eles fazem muito tempo. E ela me ensinou justamente isso, assim, dessas peças, né? Serem, cara, tu vai usar isso aqui com pelo menos outras 3 peças, então... Exatamente. E aí de pensar muito nisso, né? E hoje eu percebo. E quando a gente... se posiciona nas redes sociais, a gente produz conteúdo, parece que as nossas roupas marcam mais, né, Lari? Do tipo, poxa, as pessoas já estão vendo aqui, já tô eu de novo. Então, de tu também ser estratégico nisso, né? De pensar sobre isso, porque hoje em dia as redes, produção de conteúdo, tudo demanda, e demanda tu estar alinhado àquilo que tu quer passar, a imagem, então tá pensando em tudo isso, de como que tu vai organizar tudo Total. Uma das coisas também que eu sempre indico, assim, é evitar estampa, por exemplo, sabe? Então, porque a estampa é algo muito marcante. Vou optar pelas estampas nesse lado mais profissional, que sejam estampas mais clássicas, para não ficar muito marcante. Outra questão que é bem interessante, que agora me veio na cabeça, que a gente não conversou sobre isso, é ter elementos estratégicos da imagem, sabe? Então, assim, o que é isso? Por exemplo, quando eu tem um serviço que eu faço que chama Estratégia de Imagem, que a gente foca muito na profissão da pessoa. Então, assim, normalmente a pessoa vem com, quero passar tal imagem, né, me falam, um médico quer passar uma imagem mais acolhedora, ou mais de seriedade, enfim. Então, aí eu vou bolar processos para auxiliar ele naquele sentido.
Aí, dos pontos que a gente faz é esse elemento estratégico. O que é? Por exemplo, é aquilo que a pessoa vai ficar conhecido no seu look. Então, assim, pode ser um óculos, um relógio, para aquilo ali ser a marca pessoal. Então, eu já trabalhei com um cliente, que eu lembrei agora, que ele tem que usar óculos todos os dias. Só que ele ele era dentista? Não, era um médico. Só que assim, tava sempre de jaleco, enfim, ele queria se destacar nos vídeos. Como é que ele poderia fazer isso, né? Porque outros elementos não teria como fazer, ele gostaria de passar essa imagem mais criativa, enfim. Então a gente brincou com as armações de óculos. Então a gente viu o que é que ficava bom pra ele, e a gente pegou uns 4 armações e foi brincando com isso, ele vai trocando as armações nos vídeos. Então, a gente vai pensando em algumas estratégias nesse sentido. Então, a gente fala que é um elemento estratégico. A gente pensa nisso. O que você gostaria que a pessoa olhasse para aquilo ali e lembrasse de você? E remetesse, né? Exatamente. Então, pode ser... Isso é uma estratégia de marca, né? Estratégia de marca. Exatamente dentro dessa linha, quando a gente fala em branding, trabalhar o teu branding, né? Exatamente. Então, isso vai ter aquela coisinha ali que vai sempre remeter. Isso aqui é a Lari, ó. Isso. Então, é bem importante. Bom, Lari, a gente precisa ir se encaminhando para o final do nosso episódio, mas antes da gente finalizar, eu quero perguntar para ti, se tu fosse hoje dar um único conselho para os profissionais da saúde que ainda não dão a devida importância para o uso da sua imagem de forma correta, né? De forma profissional e realmente mais profissional, mais séria. Que tipo de conselho tu daria? Eu daria o conselho, assim, de analisar, assim, o que é. Primeiro, fazer a pergunta, né? O que eles acham que estão passando para os pacientes, né? Fazer essa pergunta. Que imagem que eu estou passando? Tá de acordo? Perguntar para os pacientes. Não, se perguntar. Eles se perguntar, fazer uma autoanálise. Porque isso é uma pergunta que eu acho que é muito válida. Qual que é a imagem? Muitas vezes a gente não pensa isso. Não. Qual a imagem que eu tô passando? Se eu me visse agora, né? Se eu visse a Larissa ali, o que eu pensaria sobre essa pessoa? Então, essa pergunta é muito importante pra gente tomar o primeiro passo. Pensar assim, peraí, não é isso que eu quero pensar. Então tem alguma coisa aqui que não tá casando. Exatamente. E aí sim, buscar o autoconhecimento, algumas ferramentas. Aí é tudo aquilo que a gente conversou, né? Se olhar um pouquinho mais, né? Prestar atenção nesses detalhes que fazem muita diferença. E construindo isso aos pouquinhos. Que legal, muito bacana, eu acho que é uma baita dica essa aí para começar a perceber, né, se tem alguma coisa de errado, liga um sinal de alerta. Exatamente. E busca ajuda, né? Busca ajuda. E se quiser buscar a tua ajuda, como que faz para te encontrar? Nas redes, aí coloca aí a tua marca ao mundo. Bom, se quiserem me encontrar, no Instagram, Larissa Carneiro Consultoria. Sempre tô ali dando várias dicas, ali criando conteúdo para vocês. Também tem contato para quem quer marcar consultoria. E, enfim, tô ali sempre, né? Sempre marcando presença, sempre marcando né? presença. Muito obrigada, quero te agradecer por esse nosso episódio cheio de conteúdos práticos, né? De muitos insights que vão fazer as pessoas refletirem sobre suas imagens, sobre aquilo que elas querem passar e sobre como melhorar, né? Como tá sempre buscando esse desenvolvimento, esse algo a mais, que a gente nunca pode estar estagnado, né? Obrigada por ter dedicado o teu tempo, que eu sei que ele é tão corrido, que eu sei que é difícil da gente conseguir se reunir, né? Aí numa tarde, e tu esteve aqui com a gente, comigo, eu fico muito honrada. E pela primeira vez que a gente para conversar tanto tempo, verdade, né? A gente se conheceu no convite, quando eu fui fazer o convite pra ti. E que legal poder te trazer aqui, que legal poder te escutar. Eu sempre só te acompanhava, né, de distante, assim, de longe. E conhecer um pouquinho mais a tua história, conhecer quem tu é, a tua essência, é muito legal, porque pra mim isso faz toda a diferença, conhecer as pessoas verdadeiramente na sua essência, né? E tu é um ser humano muito lindo, né? Tanto por fora, externamente, quanto por dentro. Parabéns pela tua trajetória. Muito obrigada. E eu que agradeço, tá sendo um prazer imenso. Nossa conversa muito leve, e eu realmente espero que isso contribua, assim, pra quem tá assistindo, que realmente ajude. E foi um prazer imenso, gente. Muito obrigada. Vai contribuir demais, eu que agradeço. E pra ti
Te agradeço também por tu estar conosco até o final desse episódio. Tu deve ter percebido a importância que a imagem tem para o teu dia a dia. Então vai lá, aplica essas dicas, tu vai crescer com certeza muito com isso. Te agradeço por estar aqui comigo e se tu ainda não se inscreveu no nosso YouTube, vai lá, se inscreve, é bem rápido. Tu vai receber todos os conteúdos quentinhos em primeira mão e também aproveita para deixar 5 estrelinhas lá no nosso Spotify. É bem rapidinho, vai nos ajudar muito. Vai lá, faz isso agora mesmo, já deixa, ou compartilha nos teus stories se tu assistiu isso, porque pra gente ajuda muito ao nosso conteúdo estar cada vez mais disponível aí para outras pessoas. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!